em Efésios, capítulo de número 1, louvado seja o nome do Senhor, aonde nós estamos meditando na palavra do Senhor às terças-feiras, na carta de Paulo aos Efésios. Louvado seja Deus. Com chuva, estamos aqui adorando o nome do Senhor nessa noite. Que Deus abençoe você, que está nos assistindo através dessa transmissão. Louvado é o nome do Senhor. Efésios, capítulo de número 1, louvado seja Deus, versículo de número 4, que diz assim, Efésios 1 e 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fostes feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Podemos vos assentar nessa noite. O apóstolo Paulo, ele nos apresenta, dos versículos 3 até o versículo 6, onde ele vai nos falar que ele nos escolheu, ele nos deu, e essa primeira sessão desse cântico cristológico de Paulo, que Paulo firma, ele vai dizer, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Recapitulando um pouco da terça passada, Paulo mostra onde nós estamos quando servimos a Cristo, nas regiões celestiais. Este é o lugar em que nós estamos assentados. É a posição que o Senhor Deus nos colocou. Uma posição que não é baseada nas bênçãos materiais. Mas Paulo bem enfatiza aqui, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais. E esse cântico, Paulo vai nos mostrar exatamente o seguinte. Ele vai nos dizer, toda essa adoração é para louvor da glória de Deus. Nós vivemos em um tempo em que se presta muito culto à personalidade, até mesmo no meio evangélico. Até mesmo no meio evangélico. Antigamente, quando a gente conversava com os cristãos, aqueles cabeça branca de tempo antigo, a gente sempre dizia qualquer feito que alguém realizava, toda a honra, toda a glória, todo louvor, seja dado ao nome de Jesus. Porque dele, por ele, para ele, é que são todas as coisas. Se Deus usa a vida de alguém, e esse alguém ora, e essa pessoa fica curada da enfermidade, a glória é para o Senhor. Se alguém usa a vida de outro irmão, se Deus usa a vida de outro irmão, e este mesmo irmão é usado na pregação, no ensino, isso é para louvor da sua glória, para louvor da glória daquele que morreu na cruz do Calvário por nós. Quando ensinamos, quando pregamos, quando servimos a Deus como obreiro na casa do Senhor, é para louvor da sua glória.
quando tocamos na casa do Senhor, não é para louvor pessoal nosso, ou quando pregamos para a glória pessoal nossa, porque toda honra, embora a gente já saiba disso, que toda honra, que toda glória, que todo louvor é para o Senhor, mas ainda existem momentos na vida de alguns cristãos que eles não conseguiram se desprender da glória humana, do entorno. E às vezes a glória que é para ser mandada para Deus começa a ser captada para nós. E aí nós invertemos os valores, porque o texto bíblico, o Senhor vai dizer assim, ó, a minha glória eu não dou a ninguém. A glória que é de Deus, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. O texto, o apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar o seguinte. A segunda sessão está dos versículos 7 a 12. E Paulo vai dizer assim no versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Ele nos tirou lá do mercado de escravos. Eu já falei disso aqui na terça passada. Redenção traz consigo a ideia de tirar da escravidão. É ele que nos tirou da escravidão. Nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você não é mais escravo. Você não está mais subjugado ao pecado. O pecado agora na sua vida é algo real, mas não habitual e cotidiano. Você está livre do pecado. Mas você está livre também da condenação eterna. Você aguarda uns céus, um novo céu e uma nova terra. Você aguarda o arrebatamento da igreja. Por que aguarda? Porque você é livre em Cristo Jesus. Não há mais cadeias que te prendem. Louvado seja o nome do Senhor. E tem mais. Como livre, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos ainda as análises deste cântico, o apóstolo Paulo ele vai nos falar para sermos, louvado seja Deus, porque havíamos o quê? O texto vai dizer assim, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. Aliás, hoje se vive tempo de mistérios e mistérios. O mistério de Deus revelado é Cristo. O mistério de Deus revelado não tem mais mistério. O mistério já foi revelado. O mistério de Deus é Cristo Jesus. Nasceu por uma concepção virginal, por uma ação do Espírito Santo no ventre de Maria. Viveu sem pecado e nos dá o exemplo de viver uma vida sem pecados. Morreu na cruz sem pecados e bradou está consumados. Ressuscitou dentre os mortos, como primícia dos que dormem. Ele é o mistério revelado. Louvado seja o nome do Senhor, porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas tem crentes de fé nessa noite de chuva aqui em Pelotas, que estão aqui na casa de Deus, dando glória a Deus, e aleluia, porque o mistério de Deus revelado é Cristo. Uma vez um rapaz chegou para mim e disse assim, pastor, conhece o mistério? Eu disse, conheço. Jesus Cristo, meu Senhor, meu Salvador. João Batista estava no deserto, João estava batizando no deserto, pregando, mas daqui a pouco o olhar de João se volta, Jesus vem vindo, e João vai dizer assim, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não sei como você adentrou esta noite aqui à casa do Senhor para adorar. Eu não sei como você está nessa transmissão, mas eu sei de uma coisa. O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Pode ter peso na consciência, pode ter peso no coração, pode ter sido um dia debaixo do mau tempo, mas você veio ao melhor lugar. O lugar onde o mistério de Deus revelado, Jesus Cristo, ele está presente aqui na Barão de Santa Tecla, número 870, e Jesus vai entrando aí no teu lar e renovando a tua alma nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele ainda vai nos mostrar, nos versos 7 ao 12, você pode ler comigo, verso 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Valorize o sangue de Jesus.
Quando você é chamado, meu irmão e minha irmã, olhando a grande comissão, Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante, Jesus disse que diante de espíritos malignos, em meu nome expulsarão demônios. Por vezes, Deus é misericordioso, alguns cristãos vão lá e começam a clamar o sangue de Jesus diante de uma pessoa endemoniada. O sangue de Jesus é para purificar pecados. O nome de Jesus, pastor Beto, é a autoridade para expulsar demônios. Jesus disse: imporão as mãos sobre os enfermos e nós precisamos entender. Por vezes o Senhor, por a pessoa ainda na desinformação, a pessoa, Jesus diante de uma pessoa possessa, o nome do Senhor tem poder mesmo, mas a autoridade está no nome, porque este nome, depois nós vamos entrar em Efésios capítulo 2, este é o nome ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Esse apóstolo Paulo vai dizer assim, que ele tornou abundante para conosco sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Beneplácito é a bondade, as benécias de Deus, elas advêm do próprio Cristo da cruz, do próprio Senhor Jesus. Paulo está cantando isso. Paulo está dizendo assim, ó, ele nos elegeu, ele nos redimiu, aleluia. Ele nos elegeu, ele nos predestinou, aleluia, na sua sapiência, no seu conselho eterno, antes da fundação do mundo. Ou você pensa que Deus tem plano B, C e D? Deus sabe todas as coisas antes de que elas aconteçam, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não tem que fazer um plano de contingência, porque ele não tinha opção. Não, Deus é eterno. E ele olha todas as coisas do seu prisma eterno. E ele sabe de todas as coisas. Louvado seja Deus. E este Deus, Paulo vai dizer assim, ó, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, da dispensação da plenitude dos tempos, de uma dispensação a outra, da plenitude dos tempos, dos finais dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra, tudo que está no céu e tudo que está na terra. Veja bem, nele digo, em quem também fomos feito herança. Herança. Você é herança de Deus. Você é herança do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você é herança de Deus, aleluia. E por ser herança dele, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. O conselho da vontade de Deus está acima do nosso conselho, está acima da nossa vontade. A vontade soberana de Deus vai muito além daquilo que nós planejamos ou daquilo que nós programamos, porque Deus conhece os nossos dias desde o nascedouro até o final. O apóstolo Paulo vai mostrar ainda que nós somos selados no versículo 13. E selo aqui é autenticidade. A partir do momento que a obra regeneradora do evangelho chega na tua vida, você não é mais propriedade do mundo. Você pode dar glória a Deus por isso? Você não é mais propriedade do pecado. Você não é mais propriedade do reino das trevas. Você agora foi selado. E aqui Paulo não está falando selado, Paulo não está falando de batismo com o Espírito Santo. Paulo está falando de propriedade de Deus. O seu dono é o Senhor, você pertence a Ele. Porque é Ele que efetuou a obra da tua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, queridos, sobre ti e sobre mim, há um selo de autenticidade. Você pertence ao Senhor. Você pertence a Deus e você é do Senhor. Mas Paulo vai dizer em que circunstâncias isso acontece. Em quem também vós estáis. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa,
o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória, para louvor da sua graça, para louvor da sua glória, para louvor da sua graça, para louvor da sua glória. E Paulo vai repetindo várias vezes no mesmo capítulo qual é o motivo pelo qual, versículo 6, para louvor e glória da sua graça, para louvor e glória da sua graça, para louvor da sua glória, em tempos em que muitas pessoas trabalham apenas pelo aplauso humano, apenas pela glória humana, apenas pelo elogio humano. Se tiver elogio humano, eu trabalho. Se não tiver elogio, eu não trabalho. A tua vida é para louvor da glória de Deus. Com elogio ou sem elogio, você vai trabalhar para Jesus, dando glória a Deus. E aleluia. Porque o motivo pelo qual nós adoramos e servimos não é a lisonja que vem de um lado. Olha que bom, você é maravilhoso. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É o Senhor nosso Deus. Ele é maravilhoso. Louvado seja Deus. E o texto bíblico, o evangelho, o sermão da montanha, quando Jesus vai falar da sua doutrina, Jesus vai dizer exatamente o contrário. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, injuriarem e mentindo, disserem todo mal contra vós, bem-aventurados sois, por causa do meu nome. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Agora você então não vai trabalhar para Jesus. Se tiver elogio, eu trabalho. Se tiver tapinha nas costas, eu trabalho. Não. Se você tiver Jesus e o Evangelho, você trabalha. Porque é para louvor da glória do nome do Senhor que nós trabalhamos. Há uma geração mimada, né? Há uma geração mimada. Há uma geração mimada que se disser sim, sempre trabalha. Se ouvir um não, já se emburra e não trabalha. Falta de maturidade. E os cultos de terça-feira eu vou me soltando. Aos pouquinhos eu vou me soltando. Porque a gente trabalha para louvor da glória do Senhor. Para louvor, Jesus entra na sinagoga de Nazaré, lê o texto de Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, apregoar liberdade aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus fecha o livro e diz assim: hoje se cumpriu a Escritura. E quando ele diz isso, o próprio pessoal da Vila Nazaré, onde ele cresceu, quer apedrejar ele. E se Jesus não sai não era o tempo ainda, iam matar e apedrejar Jesus ali. Não teve aplauso, mas teve a glória de Deus naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Nem sempre você vai trabalhar e vai ter aplauso, você que está me ouvindo pela transmissão. Mas se tiver a presença de Deus, siga trabalhando para louvor da glória do nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome da sua glória. Para louvor da sua graça, para louvor da sua glória. Em quem nele temos a redenção dos nossos pecados. O Senhor Jesus, ele vai ao templo, opera o milagre do paralítico do tanque de Betesda, e lá estão fariseus e escribas procurando defeito para dizer assim: olha, ele fez um milagre no dia que não deveria ter feito o milagre. Quando Jesus Cristo, na verdade, perdoa a mulher adúltera em João 8, lá estão escribas e fariseus colocando emboscada, porque trabalho de escriba e fariseu é colocar emboscada. Porque escriba e fariseu não tem unção, não tem vocação, não tem chamada, mas quem tem chamada não põe em emboscada. Porque quem tem chamada sabe que a chamada de Deus é para abrir caminhos na vida dos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, meu irmão, Jesus citou, se tu mandar apedrejar a mulher, João 8, se tu mandares apedrejar a mulher, tu não é o Senhor do amor, não. Tu não é aquele que exala o amor. Mas se o Senhor não mandar apedrejar a mulher adúltera, o Senhor está quebrando a lei de Moisés. Jesus vai pela terceira via, vai começar a escrever na terra. Escreve, dá o silêncio como resposta. E daqui a pouco Jesus levanta e diz assim: ó, quem não tem pecado? E novamente eu vejo redenção aqui. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E vai vazando. O pessoal vai vazando, escriba, fariseu, saduceu, se tem ali, vai tudo indo embora.
E Jesus pergunta para a mulher: ficou só eu e você. Onde estão os teus acusadores? E a mulher vai dizer: eu não sei, Senhor. Jesus disse assim: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Aleluia, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Oh, meu irmão e minha irmã, nessa noite, para louvor da glória daquele que nos criou, louvado seja o nome do Senhor, para louvor da glória, o Senhor Jesus vai nos mostrar o seguinte: nós fomos selados, nós fomos redimidos, nós fomos eleitos. Aleluia, nós fomos predestinados por Deus para sermos santos e irrepreensíveis nele em amor. Louvado seja o nome do Senhor. Então te levanta como servo de Deus, serva de Deus, no meio desta pandemia. Levanta a tua voz em oração, levanta a tua vida em adoração a Deus, assim: Senhor, eu vou em meio à tempestade da vida continuar sendo para louvor da tua glória e para louvor da tua graça. Louvado seja Deus. O Senhor vai dizer assim: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Novamente no versículo 14. Pelo que ouvindo eu também, que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus. O hino, meu irmão, o cântico na casa de Deus precisa ser para louvor da sua glória. A letra que nós vamos adorar e cantar, seja no coral, seja no grupo de louvor, ela precisa ser uma letra analisada, para exatamente ver se essa letra, esse cântico, ele é um cântico que exalta, engrandece e enaltece a pessoa de Deus. Porque nós vivemos tantos cânticos humanistas em nossos dias, tantos cânticos que não levam adoração a Deus, tantos hinos cuja letra é mais uma adoração e um culto ao próprio eu, um culto ao próprio homem, um culto à própria personalidade, do que um louvor da glória de Deus. Nós precisamos voltar a ouvir cânticos como: a Deus seja a glória, a Deus seja a glória. Porque, por vezes, a gente olha no meio evangélico em alguns cultos, o cântico, na verdade, não está exaltando a Deus, não está glorificando a Deus, não está enaltecendo a Deus. Pega e vê se a letra exalta o nome do Senhor, vê se ele exalta o nome de Deus. Eu ouvi tantas pregações nos últimos anos, pregações gloriosas e maravilhosas, mas tudo dentro da teologia do Antigo Testamento, em que você pode usar todas as bibliografias do Antigo Testamento, mas ainda tem uma mensagem. A principal é a mensagem cristocêntrica, a mensagem que traz Cristo como centro dessa pregação, a mensagem que ainda diz assim: ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A mensagem que ainda diz assim, ó, o túmulo está vazio, a tumba de José de Arimateia está vazia, ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Nossos púlpitos se esvaziaram de algumas pregações que eram a base no tempo antigo. O arrebatamento da igreja, morte e ressurreição de Jesus, batismo com o Espírito Santo, nos esvaziamos disso. E por vezes abrimos espaço para pregações apenas baseadas em clichês, apenas em jargões, apenas de palavras de efeito. E por vezes nós não conseguimos mais parar num versículo que nem Efésios 1:19, que vai dizer assim, ó, o qual
a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus. E aí eu começo a me alegrar mais ainda. O que vem no versículo 20, no 21? No versículo 21 diz para mim assim, ó, eu não preciso ficar catando demônio, eu não preciso ficar elegendo o nome de entidade maligna. Sabe por quê? O versículo 21 vai dizer assim, ó, e este nome de Jesus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não há, não só neste século, mas também no vindouro. Você quer repetir comigo o versículo? Vamos afirmar o texto bíblico em nosso 21 de Efésios. Acima de todo e poder, e potestade, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Acima. Paulo vai glorificando a Cristo aqui, vai dizendo assim, ó, o nome dele está acima de todo principado, de toda potestade. Então, crente cheio do Espírito não tem medo de passar debaixo de escada, de gato preto, de galinha morta, porque o nome de Jesus está acima de todo nome. Louvado seja Deus. Não tem medo de feitiço, de encantamento, de mandinga, de maldição proferida, até porque Cristo se fez maldição por nós. Oh, louvado seja Deus. E na cruz, oh, aleluia. E na cruz, meu irmão, ele se fez maldição em nosso lugar. Louvado seja Deus. E Cristo nos resgatou do jugo e da maldição da lei. O crente não é supersticioso. Crente não vive debaixo de superstição, porque o nome do Senhor teu Deus está acima de todo principado, potestade, poder, domínio. Não, irmão Luiz, não só nesse século, mas também no vindouro. Não só no que passou, mas no que está por vir. Não virá outro nome maior do que o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não aparecerá outro nome maior que o nome de Jesus. Eu exalto o nome de Jesus essa noite. Oh, o dia foi corrido. Foi intenso. Mas coisa boa poder se gloriar em Cristo, irmão Marino. Nessa noite, gloriar em Cristo. Acima de todo principado. Acima de toda potestade. Acima de toda hoste infernal da maldade. Oh, querido, em nome de Jesus. Eu me lembro que uma vez, quando eu trabalhava em determinada empresa, eu tinha um colega que pertencia a uma outra crença. E ele dizia assim, olha, o teu Deus eu vou lançar sobre ti, eu vou mandar sobre a tua vida, eu vou pedir que entidade tal e tal e tal e tal. E eu nunca criei. E nunca aconteceu, porque ele disse, eu vou pegar tua foto no sistema, eu vou imprimir. Eu digo, pode imprimir, pode pegar foto, pode pegar roupa, pode pegar o que quiser, mas o nome de Jesus que está sobre a minha vida está escondida em Cristo, porque Ele me elegeu. Aleluia, Ele me elegeu. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Essa eleição não é que nem eleição da terra, que se corrompe por alguma maleta. Não. Essa eleição de Deus, esta é imperecível. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Essa eleição não tem como você perdê-la mais. Não está firmada em ti, está firmada em Cristo Jesus e na sua obra redentora. Louvado seja o nome do Senhor. E sujeitou todas as coisas a seus pés. E sujeitou todas as coisas a seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja. Oh, Efésios é um compêndio maravilhoso de eclesiologia. A doutrina da igreja está dizendo assim, ó, sujeitou todas as coisas a seus pés. Sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Cabeça da igreja é Cristo. Cabeça da igreja não é o pastor. Pastor é o mordomo, é o zelador. Cabeça da igreja é Cristo. É Ele, só Ele profere no Novo Testamento essa expressão possessiva. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Pelotas Sul não é a minha igreja, é a igreja onde eu congrego, mas é a igreja de Jesus, aleluia. É Ele, ela é minha igreja.
Louvado seja o nome do Senhor. Assim como o pastor é dado para a igreja, para servir a igreja, Jesus está dizendo assim, ó, olha, acima de todo principado e poder, potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, sujeitou todas as coisas a seus pés. E sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Quem é? Se o cabeça é Cristo, o corpo é a igreja. E para nós sermos um corpo não pode estar dividido. O apóstolo Paulo exortou os coríntios, 1 Coríntios capítulo 1 e capítulo 3. Vocês dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E Paulo vai dizer assim, graças a Deus não batizei nenhum de vocês. Graças a Deus, porque igreja que é igreja não é grupo. Igreja que é igreja não é grupo. Se é grupo não é igreja, mas se é igreja não é grupo. Louvado seja o nome do Senhor. Você é igreja ou você é grupo nessa noite? A quem você defende? Qual é a bandeira? Não é de Paulo, nem de Pedro, nem de Cristo, nem de Apolo. É de Jesus de Nazaré, porque foi Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou. É Cristo quem morreu. E como igreja, na igreja de Jesus do Novo Testamento, tinha Pedro, um colérico, tinha os filhos do trovão, Tiago e João. Na igreja de Jesus do Novo Testamento, tinha lá um Tomé que era incrédulo. Na igreja de Jesus do Novo Testamento, tinha um Filipe e André meio indeciso. Na igreja de Jesus do Novo Testamento, tinha uma mulher adúltera transformada, tinha Maria Madalena transformada. Oh, meu irmão e minha irmã, tinha Bartimeu curado, tinha o Zaqueu, que era um sonegador de impostos, transformado. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim, ó, o Filho do Homem, ele veio buscar e ele veio salvar o que se havia perdido. E eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Pastor que é pastor, igreja que é igreja, ela trabalha com os doentes, ela trabalha com aqueles que caíram, naqueles que erraram, com aqueles que falharam. Porque na equipe de Jesus do Novo Testamento, nos seus discípulos, estava cheio de gente imperfeita. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Então, em nome de Jesus de Nazaré, tira o dedo da rigidez de sobre a vida do teu irmão e diga assim, ó, se Deus perdoou, e se Deus está levantando, e se Deus está erguendo, e se Deus está mudando a vida dele ou a vida dela, que Deus dê uma nova chance, porque Jesus veio para os doentes e não apenas para os sãos. Oh, te coloca de pé comigo nessa noite. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É tempo de Jesus levantar os doentes. É tempo de Jesus levantar os doentes. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. O texto bíblico vai dizer que é o seu corpo. A igreja é o seu corpo. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Jesus um dia disse assim, tu és Petra, tu és Petra, para Pedro. Mas sobre esta pedra, estava se referindo a ele mesmo, eu edificarei a minha igreja. A igreja não para. A igreja, se tira culto, ela adora a Deus na live, ela adora na transmissão, ela adora a Deus no social, na rua, ela adora a Deus no evangelismo, ela adora a Deus no culto doméstico, ela dobra o joelho na madrugada e busca o Senhor. Sabe por quê? Porque há um nome nessa noite aqui, que está acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Quando eu penso nas batalhas da vida que eu possa ter enfrentado ou estou enfrentando, eu me consolo numa grande verdade bíblica, e esta verdade bíblica está me sustentando. Senhor, o teu nome está acima de todo principado, potestade. E eu não inventei isso. É Paulo, o doutor Paulo, quem diz: Senhor, nós estamos assentados contigo nas regiões celestiais. Posso não estar entendendo e compreendendo, mas eu estou na minha posição com Cristo nas regiões celestiais. E Cristo está acima de todo principado e potestade. O mundo pode dizer assim, olha, o mundo está rendido. O mundo está rendido. A ciência está rendida.
A medicina está confusa, mas Deus continua sentado no trono de glória, estendendo a mão para te abençoar com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Levante a sua mão, eu gostaria de orar por ti nessa noite. Se você tem uma necessidade, vamos orar. Eterno Deus e glorioso Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, nesta noite renova a vida do meu irmão, renova a vida da minha irmã, renova a vida dos obreiros, meus amigos, companheiros de batalha aqui, Senhor, que ombreiam a causa do Senhor. Renova a tua noiva nesta noite, renova o teu povo nessa noite, na esperança e na certeza de que o Senhor Jesus, Ele está acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Ó Deus, renova a fé do meu irmão, renova a fé da minha irmã, e que tudo quanto fizermos seja para louvor da sua graça, seja para louvor do seu nome, seja para louvor da sua glória, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso cântico de despedida, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe em nome de Jesus.